Glória a vós, Senhor. Senhores vereadores e todos aqueles que nos assistem, a partir desse momento passaremos ao ato solene da entrega do Prêmio Advocacia Cidadã, nos termos do Decreto Legislativo número 427/2020. Assim peço ao cerimonial da Casa que desempenhe seu protocolo. Senhoras e senhores, muito bom dia. Agradecemos aqui a presença de todos vocês ao ato solene Prêmio Advocacia Cidadã 2025. Primeiramente, agradecemos aqui as autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhor Cláudio Tosseto, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Jacareí, senhor Valfredo Melo Araújo Gomes, primeiro-tenente Valfredo, que está aqui representando o tenente-coronel Fabiano Gomes Pereira, comandante do 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior. E senhor Rafael Jocadar, nosso vereador jovem de 2024. Está com a gente também o nosso procurador jurídico aqui da Prefeitura Municipal de Jacareí, senhor Renato Ratti. Agradecemos também a presença de todos vocês presentes aqui nesse plenário. Continuando aqui agradecimento das autoridades, temos também o senhor Rafael Apone Figueiredo Rocha, chefe de gabinete da Procuradoria, que representa aqui hoje o prefeito municipal Celso Florencio, e também a senhora doutora Diva Lukacek, presidente da 46ª Subseção de Jacareí da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhoras e senhores, sobre o decreto de hoje, trata-se do número 427 de 2020, de autoria aqui do nosso vereador Luiz Flávio, juntamente com o ex-vereador desta casa, Dr. Rodrigo Salomão, que instituiu o Prêmio Advocacia Cidadã. Prêmio este que deve ser outorgado de forma anual aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Ainda de acordo com este decreto, o prêmio ele deve ser destinado aos advogados que tenham contribuído aqui para o desenvolvimento social do município ou garantido direitos essenciais aos cidadãos jacareienses. As indicações para esta concessão do prêmio são feitas pela Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na 46ª Subseção de Jacareí, e também aqui pelo Poder Legislativo, devendo contemplar de forma abrangente a categoria, com a indicação, entre outros, de jovens advogados e também advogados com mais de 60 anos. Vamos agora, senhoras e senhores, conhecer um pouco mais dos nossos homenageados deste dia através de um vídeo produzido aqui pela TV Câmara Jacareí. Eu, com 16 anos, comecei a trabalhar como office boy na cidade, em um escritório de contabilidade, e devido a isso eu frequentava muito o fórum, vinha recolher guias, tinha muito contato com advogados. E também tinha alguns amigos que eram advogados. Então, nessa rotina começou a despertar o interesse, e aí depois disso eu entrei numa empresa, numa indústria aqui em Jacareí. Através dessa indústria eu consegui bolsa, porém uma bolsa estudantil eu não consegui entrar na área do direito, eu fui para a administração, mas na administração não me identificava porque eu já tinha mesmo o intuito de fazer o direito, né? E aí eu mudei para a área do direito, consegui mudar, estudei, fiz direito aqui na Anhanguera de Jacareí, me formei em 2014. Quando eu fui fazer minha primeira audiência, aí que eu me apaixonei mais ainda, porque você viu uma pessoa sem esperança, né? Com benefícios negados, sem seus próprios sustentos, e você ir numa audiência e sair da audiência com uma sentença, entregar na mão da pessoa e falar, olha, aquilo que você tinha de preocupação, de anseios, o seu direito está sendo restabelecido, né? Você vai conseguir o sustento da sua família. Então, é esse encanto pela advocacia que eu tenho hoje, foi assim que me despertou e que comecei nesse trajeto aí. A gente nunca imagina que a gente está sendo olhado, né? Não só pela sociedade, não só pelos nossos clientes, mas também pelos nossos pares, pelo Poder Legislativo. Então, isso para mim é muito honroso estar aqui recebendo esse prêmio, é uma sensação de gratidão mesmo, de nossa,
estou indo para o caminho certo, né? Eu sempre trabalhei na área jurídica, desde os meus 16 anos. Eu comecei como recepcionista, depois eu passei a secretária e aí eu recebi, né, uma proposta do escritório onde eu trabalhava de que eu fizesse direito, porque eles perceberam que eu tinha aptidão para isso, sempre me interessava, sempre gostei de ler muito. E aí foi isso, aí eu fui trilhando esse caminho e tive a sorte do direito me escolher, mas de eu me identificar muito com ele também. Eu acho que foi uma jornada bem interessante e que me proporcionou abrir os meus olhos para muitas coisas, tanto para o direito da gente, de tudo aquilo que a gente pode reivindicar em nome próprio, e também na questão da sociedade. Você começa a entender que você consegue ajudar e fazer parte de um universo muito maior, né, através dos conhecimentos que você adquiriu. Para mim é assim, é o máximo, é o ápice do reconhecimento de todo o trabalho, de toda a jornada aí que eu caminhei até esse momento. Eu sempre, além da profissão, eu sempre procurei devolver para o universo tudo que eu recebi. Então eu gosto sempre de estar envolvido em projetos sociais, ajudando a comunidade, e para mim esse presente, essa homenagem é uma honra muito grande. Eu comecei fazendo letras, mas a minha paixão era o direito. Só que o direito era muito caro na época, então eu precisava fazer um curso, né? Porque eu tinha uma filha pequena, as contas da minha casa. E passado um tempo, e eu digo um bom tempo, eu consegui voltar para o direito, né? E aí, o direito é minha paixão. Então, assim, eu amo o que eu faço. O direito, ele deveria ser uma matéria como língua portuguesa, matemática, né? Isso deveria ter na escola pública. O direito ele é fundamental para o conhecimento do que você tem como cidadão, né? Você tem dos direitos como cidadão, os seus deveres também. É bastante corrido. É corrido, é cansativo, nós não temos finais de semana, nós não temos feriados, né? Então a gente sempre tem um prazo a cumprir. O nosso trabalho na OAB ele é todo voluntário, é uma honra incrível. São tantos colegas, né, que mereciam receber essa homenagem, né, esse reconhecimento, mas eu também, recebendo, eu consigo pensar em cada um deles, porque assim, eu tive muita ajuda, tive e tenho muita ajuda até hoje, né? Então, se eu estou recebendo hoje esse prêmio, esse reconhecimento, é porque eu tive apoio de muita gente muito boa, muito bacana. Quando eu morava em Minas, com 13 anos, eu comecei a trabalhar num escritório de advocacia. E trabalhei durante 3 anos. Aí depois mudei para cá, fiz faculdade em Mogi das Cruzes. Aí esse convívio com o advogado lá, que era um senhor bem mais idoso assim, acabou me cativando. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas aí acabou me cativando pelos meandros das leis e tudo. Aí quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu falei, vou estudar direito. Aí estudei em Mogi, fiz 4 anos lá na Brás Cubas e aí segui carreira aqui. Dei sorte que já comecei imediatamente, deu tudo certo. Eu fiquei surpreso quando eu soube, né? E é uma sensação maravilhosa, porque de uma forma ou outra você vê que o seu papel na sociedade está sendo reconhecido. O seu trabalho está sendo bem desenvolvido e todo mundo está gostando do que você está fazendo. Então, para mim, é muito gratificante. Eu tinha 15 anos, estava procurando o primeiro emprego e aí me surgiu a oportunidade de entrar num cartório de notas aqui da cidade. E eu nunca imaginei estar dentro do direito, nunca imaginei fazer parte desse universo. E eu entrei nessa área através do cartório como menor aprendiz. E comecei a gostar, comecei a me descobrir lá dentro e a partir dali começou a surgir algumas oportunidades. E fui efetivado, eu estava quase concluindo ali o ensino médio e aí me surgiu a oportunidade de entrar na faculdade. Olha, minha rotina, ela tá, como um jovem advogado, né, ela tá bem desafiadora. Então, assim, eu estou explorando áreas que eu nunca lidei, estou aprendendo coisas novas todos os dias, né, e também... eu conto com o apoio de alguns colegas da profissão, mas eu faço de tudo hoje. A minha paixão é o direito imobiliário, o direito sucessório, que era o que eu sempre lidava ali no cartório, né?
Mas hoje eu atuo no âmbito do direito civil de uma forma bem ampla e estou me aventurando no mundo trabalhista, que é algo totalmente à par do que eu estava acostumado a fazer, mas eu estou aprendendo também e tem sendo bem desafiador e bem legal. Esse é o nosso papel social como advogado, né? Servir a sociedade, servir a população e até mesmo dentro do contexto de trocas entre nós mesmos advogados, eu vejo que essa nossa conexão, ela também faz parte de contribuir com a sociedade, porque às vezes o caso que o colega está vivendo pode ser algo que eu vivi, eu trago um ponto de vista diferente para ele. Então, poder estar sendo homenageado, tão novo assim, mas podendo, sabe, demonstrar que eu estou contribuindo de alguma forma, eu me senti muito honrado e muito feliz. Desde criança, eu sempre tive um senso de justiça, de conciliadora. Eu sempre gostei de falar muito bem não, mas falar publicamente. Nunca tive problemas, sempre fui uma pessoa muito alegre, graças a Deus. Eu era professora e não dava aulas. Tentei fazer o Colégio Antônio Afonso, fiz contabilidade, técnico em contabilidade, e neste meio tempo comecei a trabalhar numa construtora, fui secretária de um advogado excelente e criei o amor pela advocacia. Eu senti que seria advogada mesmo, que gostaria de ser advogada mesmo. Acabei de fazer contabilidade, entrei na fundação em São José dos Campos, Fundação Vale-Paraibana de Ensino. Foi a que me sustentou, sustentei os meus filhos, criei uma família e vivo até hoje da advocacia. Embora aposentada, continuo advogando. Quando eu fiquei sabendo da homenagem, fiquei lisonjeada, muito honrada com esse prêmio, porque foi uma dedicação a minha vida inteira ao direito. Consequentemente, a gente recebe os louros. Para mim, essa homenagem são os louros da minha carreira. A escolha de cursar direito veio de um senso de justiça que eu trago desde a minha infância. Eu tive muitas dificuldades e eu entendi que com o estudo do direito eu poderia lutar pelos meus direitos. E aprendi que além de lutar pelos meus direitos, eu poderia lutar pelos direitos de outras pessoas. Então foi uma escolha fácil. É uma rotina intensa, de muita responsabilidade. Estamos aqui lutando pelos direitos da população, né? Estar representando a minha profissão na Casa Legislativa é uma honra, mas traz muita responsabilidade também. Não é somente uma profissão. Hoje eu enxergo o meu cargo, a minha profissão, como uma missão de trazer para a população em si de Jacareí uma melhoria e uma esperança. E o direito traz isso para a gente. É um sentimento de gratidão, emoção e muita responsabilidade. Receber esse prêmio tão jovem de advocacia cidadã traz uma felicidade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de que eu estou aqui e eu preciso cumprir a missão de trazer o melhor para a população de Jacareí. Eu vim de uma família humilde, né? Minha mãe é faxineira, meu pai trabalhava como operador de empilhadeira e eu vi o direito como um mecanismo de mudança, né? Como um mecanismo de quebrar paradigmas sociais e conseguir chegar e proporcionar para outras pessoas uma mudança. Sempre me dá bastante alegria, me diverti muito durante a faculdade e a ideia do debate, a ideia do embate é uma coisa que me mantém bastante entretido. Minha rotina hoje em dia é um pouco corrida. Eu sou assessor político hoje com o vereador Joex e também tenho o meu escritório em andamento. Hoje essa coisa de ter 2 trabalhos é um pouco corrido, mas eu fico feliz. Hoje a gente já contratou nosso primeiro advogado no escritório, então estamos em 3 advogados e, embora seja corrido, é bem gratificante ver o fruto desse esforço. Para ser honesto, não me imaginaria recebendo uma homenagem desse tipo e me pegou de surpresa e é um sentimento bem gratificante para saber que o esforço foi reconhecido.
Senhoras e senhores, em tempo aqui agradecemos a presença do senhor Roberto Abreu, nosso secretário municipal de governo. Passaremos neste momento, então, a entrega dos diplomas de mérito. Pedimos, então, que a mesa diretora venha à frente para que possamos fazer a devida entrega. Convidamos também nosso vereador Luiz Flávio, um dos autores do decreto, para acompanhar a entrega, e também solicitamos que a senhora Diva Lukacek, presidente da 40ª sessão, subseção de Jacareí da OAB, também acompanhe a devida entrega dos diplomas. Além, é claro, do representante do prefeito, senhor Rafael Apone. Senhoras e senhores, começamos então chamando os indicados pela OAB na ordem alfabética dos nomes. Convidamos primeiramente Dr. Ademir Teodoro Serafim Júnior. Convidamos agora para receber o diploma a doutora Adriana de Oliveira Santos Veloso. Chamamos agora a doutora Amanda de Cássia da Silva Quepala Ciaradia. Convidamos o doutor José Mauro Siqueira. Chamamos agora o doutor Tarek Calanca Jorge.
E convidamos doutora Terezinha Renó Barreto da Silva. Senhoras e senhores, passaremos agora aos advogados indicados aqui pelo Poder Legislativo através da presidência desta casa. Convidamos primeiramente a doutora Ana Batemarque Bonani. E finalizamos convidando aqui o Dr. Matheus Henrique dos Santos. Senhoras e senhores, passaremos agora para a nossa fase dos discursos. Convidamos primeiramente aqui nosso vereador Luiz Flávio para sua saudação. Quero cumprimentar todos os advogados, advogadas, em nome da nossa presidente Diva, as mulheres, em nome do meu amigo, um grande advogado previdenciarista, Dr. Marcos, cumprimentar todos os demais advogados aqui presentes, cumprimentar os vereadores, vereadoras. E olha, eu estive acompanhando aqui cada homenageado e vejo a emoção do meu amigo, não é? O vereador Hernani, que teve a oportunidade de homenagear a sua mãe. E a gente precisa homenagear as pessoas em vida, né? E eu acho que a Terezinha nunca imaginou um momento desse, ser homenageada pelo seu filho, que
que além de vereador, é advogado. E eu não quero perder essa oportunidade de franquear ao Hernani a palavra aqui, para que ele possa dividir esse tempo aqui comigo na tribuna e também dizer algumas palavras para sua mãe, porque eu acho que momentos assim a gente não pode perder na vida. Fica à vontade aqui, vereador Hernani. Bom dia a todos, quero aqui cumprimentar todos os familiares, os amigos, os advogados homenageados, cumprimentar meus colegas vereadores, a vereadora Maria Amélia, cumprimentar em nome do Rafael os funcionários da Prefeitura. Mas, Flavinho, eu tenho que agradecer a Diva Lukashek, que é a nossa presidente da OAB, que, diante de milhares de advogados, escolheu a minha mãe, que tem mais de 40 anos de advocacia, para ser homenageada hoje. Confesso para vocês que eu estou sendo pego de surpresa. A gente está acostumado a falar aqui, mas hoje eu estou sendo pego de surpresa, tenho que até me controlar para conseguir falar um pouquinho com vocês, mas tem muita coisa aqui dentro do coração. E eu quero só dar um testemunho, que eu acho que é um testemunho de vida, é um testemunho de uma pessoa que lutou, que veio de Paraibuna com 10 irmãos, conseguiu ser a primeira da família formada com diploma, sustentou seus filhos, eu e meu irmão, numa outra época, uma diferença de 1 ano e 3 meses, com um carrinho de feira cheio de processo, e 2 crianças do lado. Então, foi essa luta, foi esse espírito da minha mãe, de ser combativa, dentro da causa em defesa da mulher, ajudava no núcleo Neuza Maria Domiciano, aqui ao lado da Igreja Matriz, depois ajudou na fundação da ONG Espaço Mulher, e continua trabalhando até hoje. Então, o que eu carrego na minha vida, eu só estou aqui por causa dela, são 2 coisas que eu quero aqui confidenciar para vocês. A primeira delas é que a minha mãe faz aquilo que ela ama fazer, que é ajudar o próximo. E ela diz, ela está com 72 anos, passou por vários problemas de saúde, mas ela fala, eu vou morrer trabalhando. Eu vou morrer trabalhando. E a segunda coisa, que é muito particular, mas eu acho que eu preciso falar isso hoje para vocês, foi quando meu pai, um homem sensacional, a El, da Associação Comercial, sabe, meu pai foi comerciante por 40 anos, mas a gente está aqui se reportando a uma outra realidade. Lá atrás, um machismo que imperava e a gente sabe disso, na minha casa não era diferente. Então, quando meu pai chegou para minha mãe e falou assim, ou eu, ou a sua profissão, e ela escolheu a profissão, era porque, de fato, Deus tinha colocado essa missão na vida dela. Mas não fiquem preocupados não, tá? Hoje ele não está entre nós, mas ele não ia separar de uma mulher fantástica como é a minha mãe. Parabéns, mãe, te amo. Na verdade, Terezinha, ele estava testando a sua vocação para o direito. Ele quer saber se essa mulher quer fazer direito mesmo. Então a escolha foi adequada. Quero também franquear o Gabriel, daí mesmo, Gabriel, dar uma saudação, que além de vereador também é um advogado, não é? Quero cumprimentar todos os colegas advogados presentes, na pessoa da doutora Diva, cumprimentar todos os servidores da Prefeitura, os agentes da Segurança Pública e os vereadores aqui presentes, na pessoa do presidente Paulinho do Esporte. Muito obrigado primeiro, Flavinho, sempre uma honra poder falar para advogados, colegas de profissão. Eu sempre gosto de lembrar que a advocacia é uma função essencial à justiça e que sem a advocacia a gente não teria uma sociedade como a gente tem hoje. O trabalho que vocês realizam, que hoje está sendo reconhecido, é fundamental para a nossa comunidade e vocês são peças muito valiosas aí para Jacareí. Parabéns e viva a advocacia. Parabéns, vereador. Olha, eu quero parabenizar cada advogado, cada advogada que está recebendo hoje aqui esse certificado. Quando fiz esse projeto, era inicialmente a gente privilegiar, não no sentido de conferir somente o destaque à advocacia,
mas também trazer para a nossa cidade a importância que é a advocacia, né? É por meio dos advogados que as pessoas se aposentam, que você repara um direito trabalhista, que você combate a violência contra a mulher, que você relaxa prisões injustas. A advocacia ela é essencial a um regime democrático. Não é à toa que o Constituinte, no artigo 133, colocou a advocacia como indispensável à administração da justiça. Não existe hierarquia entre Ministério Público, entre Judiciário e entre a advocacia, não é? Essas instituições elas precisam estar em pé de igualdade, até para que o processo seja justo. Advogados e advogadas, não se rebaixem para promotores, não se rebaixem para magistrados. Pelo contrário, estudem mais, porque a advocacia ela não pode ser submissa a nenhuma dessas instituições. E a gente tem reiteradamente vendo abusos por parte de alguns promotores, por parte de alguns magistrados, de colocar a advocacia no segundo plano. Não está no segundo plano, nós estamos no pé de igualdade, porque a Constituição estabeleceu a divisão dos poderes e quando esses poderes violam direitos, aí surge a advocacia, que sempre foi combativa, né? É através da advocacia que nós conseguimos romper com o regime ditatorial. A advocacia tem muita importância na Constituição de 88, uma Constituição que assegura direitos individuais, coletivos. A Constituição precisa ser a nossa Bíblia, não é? Se tem uma matéria que nós precisamos saber de cor salteado, se chama Constituição da República. Porque a Constituição, ela não é só um documento escrito, ela não é só uma lei, ela é, além de tudo, uma carta ideológica. A Constituição nos encaminha a um país que queremos. E qual que é o país que nós queremos que está gravado lá na nossa Constituição? Um país mais justo, um país em que haja respeitos aos direitos de todos, independente da categoria econômica, da faixa etária a que pertence. A Constituição, quando, né, eu espero ainda ver, quando ela for implementada em todos os seus direitos, nós teremos certamente um Brasil mais justo, um Brasil mais igualitário, um Brasil que assegure direitos a todas as pessoas. Olha, a Carta de Direitos Humanos, não é, internacional, ela diz que todos os homens nascem livres e iguais em direitos, não é? Ora, para qualquer pessoa, se a gente for perguntar isso, vai entender que é um princípio, que é um artigo que nós precisamos buscar ainda, porque os homens não nascem livres e iguais em direitos. Como estão nascendo as crianças hoje na faixa de Gaza? Será que com os mesmos direitos de quem nasce, por exemplo, na Suíça? Será que as pessoas que nascem em famílias que não têm nenhuma assistência econômica estão nascendo de fato iguais em direitos? Essa é a pergunta que fica no ar. E qualquer um vai responder, né, que não nascem iguais em direitos, que não nascem iguais em oportunidades. E por isso é tão importante que a gente faça cumprir a Constituição. Ela é uma norma programática. Nós precisamos implementar políticas públicas, e aí é uma responsabilidade dos poderes legislativo e executivo especial, para que de fato as pessoas nasçam com direitos iguais, para que as pessoas nasçam com as oportunidades iguais, porque essa é a sociedade que todos nós, ao fundo, almejamos, independente do espectro ideológico a que pertença. Eu quero dizer a vocês que tenho observado que, ultimamente, há um grande ataque às Supremas Cortes, não só do Brasil, mas de todo o mundo, não é? Nós tivemos um caso agora recente, em Israel, onde houve uma aprovação por parte do Legislativo, conferindo ao Poder Legislativo o poder moderador, ou seja, o Legislativo pode, a partir de então, cassar as decisões da Suprema Corte de Israel. Obviamente, a Suprema Corte de Israel julgou inconstitucional esse projeto, porque não tem cabimento algum se retroagir no tempo. O poder moderador era do tempo, Apone, do Império. A nossa Constituição de 1824, ela garantia ao imperador cassar as decisões das cortes, dos magistrados, né? Se o magistrado deu lá
uma decisão que é contrária ao interesse do imperador, ele tinha o poder de cassar aquela decisão. Se a Suprema Corte julgou uma ação, uma lei e declarou inconstitucional, o poder moderador conferido ao imperador tinha o poder de cassar a decisão dessa corte. E hoje é um movimento que você vê se estendendo por diversos países. E não pensem nós, advogados, que quando se ataca uma Suprema Corte, se ataca só a Suprema Corte. Não, se está atacando a justiça. E a gente precisa entender que a justiça é um valor inegociável, qualquer que seja a sua convicção política ou qualquer que seja a sua convicção em termos de sociedade. Porque é pela justiça que nós vamos conferir os direitos mais básicos dos seres humanos. Hoje nós temos a liberdade de votar, mas já há pouco tempo nós não votávamos. Hoje as mulheres têm direitos iguais, estabelecidos em legislação. Há pouco tempo a mulher não tinha direito ao voto. Então a luta pela justiça é muito constante e a advocacia está presente aí, no dia a dia, na labuta, no balcão, se bem que quando eu comecei a advogar, encostava mais o umbigo no balcão. Hoje a gente acaba mais atuando no processo eletrônico. Mas essa luta é fundamental. E para fazer essa luta, nós precisamos ter desprendimento, comprometimento e principalmente compromisso com a Constituição da República, não é? Então eu quero parabenizar todos vocês, advogados e advogadas, que receberam essa importante homenagem aqui, e se forem indicados, é porque essa homenagem aqui é muito justa. Eu me lembro bem, eu também venho de família bem modesta do ponto de vista econômico, e eu me lembro bem que tinha alguns amigos que tinham um pouco mais de recurso, eles começaram a fazer direito, e um apareceu com o Código Civil de 1916, doutora Adriana, né? Era bem grande, não cabia nem na bolsa para ir para a faculdade, né? E eu perguntei, mas esse livro, tem que decorar todo esse livro. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou desistir de fazer direito, porque eu não vou conseguir decorar esse código inteiro, não é? E aí um professor uma vez falou para mim, olha, ô Flávio, você nunca vai saber tudo, né? Não existe, a gente nunca vai saber tudo sobre direito. Eu falei, mas e aí, professor, o que a gente faz? Ele falou, faz uma cara feia e fica quieto, que as pessoas vão pensar que você sabe alguma coisa. E usar a criatividade, né? Vocês sabem que o advogado usa muita criatividade, Marcelo Dantas. E teve um advogado que foi ser submetido ao exame de ordem na época, e o exame de ordem, uma das fases era oral. Não sei se a Terezinha chegou a pegar essa época, né? Pegou, né, Terezinha? Era oral. E para quem não é da área, o advogado ele precisa cumprir prazo. Então tem os recursos, agravo de instrumento 10 dias, embargos de declaração 5, apelação 15 dias, não é? E esse advogado, esse bacharel em direito que foi ser submetido ao exame da ordem, ele não conseguia guardar os prazos na cabeça, não é? E aí ele chegou na banca examinadora, os examinadores começaram, doutor, queria que você me falasse qual o prazo do embargo de declaração. Começou a tremer, a mão suar, ele falou, 2 dias. Olhou para o outro examinador, falou, doutor, vou te dar uma chance, se eu agravo de instrumento, 1 dia. O louco, olhou para o outro, a última chance, doutor, e o prazo de contestação? 2 dias. Doutor, se não tem como passar você não sabe o prazo de nenhum dos recursos, e nenhuma peça de contestação, você sabe o prazo? Falei, posso não saber, mas também não perco nenhum. Parabéns a todos vocês. Senhoras e senhores, convidamos agora para o uso da palavra a doutora Diva Lukacek, presidente da 46ª subseção da OAB de Jacareí. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da mesa, Paulinho dos Esportes. Cumprimento todos os demais. Eu tenho vários amigos aqui, amigos pessoais, todos os advogados que foram indicados. Cumprimento a todos na pessoa da vereadora Maria Amélia,
do meu amigo Flavinho, Hernani, Gabriel, Marcelo. É um grande prazer estar aqui. Na verdade, reconhecemos esse prêmio e é com muito orgulho que nós também reconhecemos todos esses advogados. A advocacia, muita gente fala e é verdade, é um sacerdócio. Desde quando você começa ali na sua profissão, por quê? Porque é muito prazo, é muito tempo, é muita gente esperando, muita cobrança. Você não pode abrir mão da sua profissão para fazer outra coisa, porque ela realmente consome a sua energia, consome seu saber. E ela é dinâmica, porque você tem que se atualizar todos os dias. E você faz isso para levar o direito, para mostrar justiça, como eu falo, para distribuir, na verdade, justiça, para que você tenha uma equidade, se assim a gente pode falar. E todos esses indicados e homenageados, todos eles, além da profissão, também fazem o que a gente chama de advocacia dedicada e pro bono, aquela que você se dedica à profissão e aos colegas e à sociedade, e o fazem de coração aberto, de boa vontade. Então, vocês sabem que a OAB, ela defende cidadania, o Estado democrático de direito que todo mundo fala, valores humanos, justiça social. E como que ela faz isso? Ela distribui o direito, efetivamente, na grande maioria, não que a gente não tenha decisão injusta, mas a grande maioria das decisões são justas. Ela distribui o direito nesse sentido. Mas esses advogados indicados, eles trabalham incansavelmente, além dessa distribuição ética e profissional da justiça, técnica, que eu digo, atuando, eles trabalham em advocacias pro bono ou simplesmente por vontade própria. Então, todos eles ali têm projetos que eles desenvolvem separadamente, sem nenhum intuito de lucro. Trabalhando, como disse o Hernani, lá na ONG, Espaço Mulher, trabalhando alguém lá no Rotary, fazendo obra social, alguém trabalhando em comissão da OAB, não sei se vocês sabem, mas a OAB ela tem comissões temáticas e é formada pelos próprios advogados das cidades. E aí, vocês formam comissões de mais variados temas. E essa advocacia que eles fazem ali, que na verdade é o quê? Trazer palestras, trocar ideias, roda de conversa e ajudar a sociedade. Então, você tem roda de conversa aberta também ao público e você tem encontros ali que são para os próprios advogados melhorarem a sua técnica, melhorarem seus conhecimentos. E tudo isso eles fazem por conta da vontade, eu entendo assim, que é um impulso pessoal. Todos eles que estão ali têm uma história de vida, todos foram indicados por isso, todos trabalham, ou trabalharam, ou trabalham em comissões, não se fala mais ONG, né? O ACIP, é não governamental. Por quê? Porque eles dedicam nas suas orientações para aquelas instituições que ajudam. Como disse Flavinho, a gente tem uma sociedade um pouco, não muito igualitária. Existe muita diferença social. E quando você traz esses advogados para exercerem o seu mistério e fazerem advocacia pro bono, então eles estão exatamente ajudando a sociedade também, não só na parte técnica, mas ajudando ali, naquele embate e ajudando as pessoas a minimizarem as diferenças. Todos estão de parabéns, a OAB se orgulha do prêmio que foi instituído, todos os anos a gente indica, todos os anos vem. Por quê? Porque realmente se reconhece os advogados que trabalham em prol da sociedade, trabalham em prol do próximo. Isso é uma grande, um grande orgulho para todo mundo. Por quê? Porque eles minimizam diferenças e, não obstante, continuam se atualizando sempre, continuam dando seu tempo, sua vida, dedicação, sabedoria, conhecimento. Nós temos a agradecer o prêmio, agradecemos o carinho com que somos recebidos. Parabéns a todos. Obrigada.
Senhoras e senhores, convidamos agora o representante do prefeito, o senhor Rafael Apone. Bom dia a todos e a todas. Conheço a grande maioria, me chamo Rafael Apone, sou procurador e atualmente sou chefe de gabinete da Procuradoria. Tem essa parte toda, essa parte administrativa nossa, e assim, quando a gente fala Procuradoria, às vezes, né, a população em geral acaba ficando um termo um pouquinho distante, assim, Procuradoria, mas enfim. Nós somos o escritório que representa o município, representa a prefeitura nas ações. E, assim, com a honra aqui dos que me antecederam aqui no microfone, quem sou eu aqui? O que eu falar aqui vai ser redundante, né? Então, assim, uma leitura muito fácil, assim, muito simples. Eu acho que um viés, em relação ao tema de hoje, que é essa advocacia cidadã, e isso nós procuradores lá, eu, particularmente, meus colegas, sei que também buscam, é o atendimento, é a presença. E por que eu estou falando isso? Aqui nós estamos cercados de colegas advogados, né, e a população em geral. E, assim, uma coisa que eu comento, né, em épocas de inteligência artificial, chat GPT, vereador, nós, como população, nós estamos perdendo a relação humana. E isso, na minha visão, isso é insubstituível. Então, assim, claro, os advogados mais experientes têm isso, né, já estão consolidados, os escritórios já, como a gente fala, né, o escritório já roda sozinho, mas os advogados mais novos que estão ingressando na carreira e a população em geral, não percamos isso da nossa mente. A relação humana nunca vai ser substituída, porque hoje você pode ir lá no chat GPT, você grava um áudio, ele vai te trazer informações que ele consegue pesquisar na internet. Mas aquela pessoalidade, aquele atendimento nunca vai ser substituído. Aquela tranquilidade, às vezes, que o profissional vai passar. E eu não falo nem dos profissionais de direito, qualquer tipo de profissional vai passar. E isso, nós podemos fazer essa leitura nessa questão de cidadania, né? De atendimento, né? Nós sairmos do preto e do branco, né? Porque quando a pessoa relata para você, pessoalmente na sua frente, você se sensibiliza, você consegue ter, às vezes, até um outro entendimento da demanda. Então, assim, o que eu falar aqui, eu acho que vai ser redundante, eu acho que é justíssima homenagem, não para por aqui, eu acho que novos talentos sempre surgirão, temos que reconhecer os talentos mais experientes, digamos assim. Contem comigo, e é isso, viu? Parabéns. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora o Dr. Matheus Henrique dos Santos, representando aqui os advogados indicados pelo Poder Legislativo. Gente, ser convidado para falar depois do Rafael Apone, da Diva, do Flavinho é um pouco triste, né? Podiam ter invertido a ordem, mas tudo bem. Vou começar dando um bom dia a todos, a todas que estão aqui presentes. Quero começar saudando o presidente da casa, agradecer novamente pela indicação. Quero saudar todos os vereadores, em especial o vereador Joex, do qual sou assessor hoje, em que pese as minhas peculiaridades, ainda viu um ponto técnico do qual poderia ser útil. Gostaria de saudar também todos os presentes, uma saudação especial ao Dr. Tarek, que hoje tenho o prazer de trabalhar junto, e também ao Dr. Renato Ratti, que eu não sei se ele ainda está aí, mas foi uma pessoa que me ajudou muito na decisão de ser advogado. Os debates filosóficos que a gente tinha na época que eu estava no ensino médio fazendo estágio foram um pontapé inicial para a minha decisão. Eu tinha um discurso preparado, mas depois de tudo que foi falado, ficaria meio redundante. Aqui hoje eu queria mais demonstrar a parte mais humana, né? Durante a faculdade a gente aprende muita coisa. A gente aprende que o direito é uma atividade meio, aquela atividade que não garante resultado.
Eu gosto de brincar também que o direito é aquela atividade meio que é entre o caos e a ordem. O direito é aquele liame que liga um problema concreto ao fato descrito na norma. Fugindo dessa parte mais técnica, o direito, na faculdade, a gente realmente aprende muita coisa técnica. A gente aprende no primeiro semestre que repristinação é fenômeno pelo qual a lei volta a figurar após ter lei posterior que a revogou o revogado. Na prática, nunca usei. O fato é que, enquanto você está no banco da faculdade, você aprende milhares de coisas técnicas, mas você não aprende o que falar para uma mulher que vai no seu escritório depois de sofrer violência doméstica e ser violentada, o que ela pode fazer em vez de voltar para casa. A Faculdade de Direito me ensinou que equidade é o princípio pelo qual trata os desiguais e os limites da sua desigualdade, mas não me ensinou o que falar para uma mãe que me liga 9 horas da manhã falando que o filho morreu e não sabe o que fazer. A Faculdade de Direito me ensinou muitas coisas técnicas, mas o que não me ensinou é a parte humana de lidar com os problemas que a gente tem que lidar no dia a dia. Isso é uma coisa que a gente aprende na advocacia das piores formas. A gente só lida com essa situação quando ela de fato acontece. É dolorido você sentar numa mesa, ouvir um relato de partir o coração e você ter que se explicar para a pessoa que, infelizmente, o sistema judiciário é demorado, infelizmente, não há muito o que se fazer. É dolorido você olhar para uma mãe e falar para ela: seu filho faleceu, a senhora vai precisar agora fazer o inventário, recolher o ITCMD, porque se a senhora não pagar, a senhora vai pagar mais caro depois. É dolorido você ter que lidar com a dor de uma pessoa, olhar para ela e ter que dizer: que bom, agora a gente precisa fazer X coisa. Em que pese esse tom mais mórbido, o que eu quero dizer é que a faculdade, o advogado tem técnica, o advogado precisa ter técnica, se não o tivesse, não teria passado na OAB. Mas o que falta na advocacia, o que falta nos bancos de faculdade, o que falta na prática, seja no direito público ou no direito privado, é a humanidade. E essa humanidade é uma questão que sempre me pegou. Eu sempre fui um cara mais técnico, nerd do jeito que sou, nunca fui uma pessoa voltada às emoções. E lidar com esses problemas no cotidiano me tornaram um pouco mais humano, mas acima de tudo me mostraram que hoje, em que pese as incertezas do mundo, em que pese tudo, estamos num cenário totalmente incerto, um cenário que o caos é evidente e temos que lidar com isso. Qual a melhor forma de lidar? 5 anos de advocacia ainda não sei, estou a caminho de descobrir. Mas a minha mensagem, em que pese toda essa narrativa, né, essa prolixia, é deixar claro o seguinte: enquanto profissionais do direito, enquanto profissionais que lidamos com pessoas, que lidamos com problemas no momento mais frágil da vida das pessoas, temos que lembrar sim da parte técnica, mas acima de tudo, lembrar que somos humanos, da nossa humanidade, dos nossos problemas, e lembrar que a pessoa do outro lado é mais humana que você nesse momento, é a dor dela que ela está te passando. E a partir disso, cabe a nós, enquanto profissionais do direito, lidar com essa situação. Foi um discurso um pouco mórbido até o momento, mas o ponto aqui interessante é que ser reconhecido como um prêmio da jovem advocacia, da advocacia cidadã, é para mim uma grande honra. Honestamente, se vocês me perguntassem há 10 anos atrás se eu me imaginaria aqui recebendo, a resposta com certeza seria não. Mas aqui estou eu, sou grato, agradeço a todos e, acima de tudo, lembre-se que ser advogado também é ser humano, e me restringo a isso. Senhoras e senhores, convidamos agora a doutora Ana Batemarque Bonani. Desculpa, Ana. Acho que eu tive um probleminha aqui, peraí. Tive um probleminha. E finalizamos ouvindo a doutora Terezinha Renó Barreto da Silva. Não precisa virar o microfone, a senhora só fala, clicar aqui. Tá ok. Eu prometo ser rápida. Não tão rápida que nem o Matheus, mas
Bom dia a todos. Aqui presentes, amigos, colegas, e também a nossa presidente, a qual tenho um grande orgulho de fazer parte da subseção de Jacareí, onde ela é nossa presidente, maravilhosa. Queridos vereadores, alguns já conhecidos, funcionários dessa casa que recebem diariamente meu filho com muito carinho e nos recebeu também no dia de hoje com muito afeto. Muito obrigada. Internautas, que nós sabemos que a voz da nossa Câmara Municipal de Jacareí chega até os confins de Jacareí e de outras cidades vizinhas. Muito bom dia a todos. É com muito carinho, com muita alegria, com muita satisfação, com muito respeito e, acima de tudo, com muita gratidão a Deus, aos familiares, amigos aqui presentes e aqueles também que estão do outro lado da telinha. A nossa gratidão, o nosso respeito, porque eu falo não só em meu nome, mas também em nome daqueles colegas que estão sendo homenageados com tão grande honraria, colegas de profissão que hoje estamos recebendo o prêmio Advocacia Cidadã. Gratidão a todos. Durante muitos anos dedicados à advocacia, como alguns colegas aqui presentes, eu posso afirmar com a certeza de que não estou errada, que além de tudo isso que falou de advocacia, a advocacia é um dom de Deus. Não é à toa que nós estamos aqui e, acima de tudo, nós temos uma obrigação, porque esse dom que nos foi dado, ele tem que ser passado. E quando nós promovemos a justiça e o bem-estar comum, nós sabemos que tudo isso vem de Deus. Nossa gratidão a Ele. Nós não temos dúvidas, eu não tenho dúvidas, que quando alcançamos os nossos objetivos e conseguimos fazer justiça, pelo menos tentamos até o último suspiro, a gente tenta promover a justiça, restabelecendo a paz social e a harmonia para os nossos clientes, nós nos completamos como seres humanos que somos. Não somos infalíveis. Infelizmente, como foi dito pelo Flavinho, pela doutora Diva, a nossa sociedade não é igualitária. Infelizmente, nós gostaríamos que todos fossem iguais, recebessem os mesmos tratamentos igualmente, mas não é isso que ocorre. Mas nós, advogados, quando nós promovemos a justiça e conseguimos atingir o objetivo para o cliente,
não tem preço. Não tem dinheiro que pague um cliente chegar e falar: doutor, doutora, a senhora resolveu o nosso problema. Que bom que a senhora estava no nosso caminho, que o senhor foi indicado por fulano, a senhora foi indicada por cicrano, e eu estou aqui e a senhora conseguiu resolver o meu problema. O advogado será sempre o intermediário entre a realidade e a justiça. Por essa razão, devemos ser sempre conscientes, confiantes e, acima de tudo, verdadeiros na defesa daqueles que nos procuram, clamando por justiça. É isso que nos faz feliz. É isto que vem trazer os louros almejados em nossa profissão. Eu acredito que a maioria que tem o dom de Deus, ele pensa bem: olha, eu não sou milionário, não fiquei milionário, mas eu estou satisfeito, eu estou feliz com a profissão que eu encontrei, que eu abracei e que ela me abraçou. Porque o importante é você fazer aquilo que você gosta, aquilo que te deixa feliz, aquilo que a sua felicidade estende para outras pessoas. É isso que vale a pena ser advogado. Obrigada a esta Casa de Leis por nos dar essa oportunidade de agradecer publicamente esta respeitada, esta maravilhosa honraria que hoje recebemos. Agradecemos a todos. Com certeza, dependemos de todos. E que Deus nos abençoe infinitamente com as graças da advocacia em nossa vida. Muito obrigada. Bom dia. Senhoras e senhores, informamos a todos que esta sessão será reprisada na grade da TV Câmara Jacareí e as fotos também estarão disponíveis tanto nas nossas redes sociais quanto no site da Câmara Municipal de Jacareí. Pedimos que todos aqui permaneçam no plenário agora ao fim para que possamos fazer a foto oficial e em seguida liberaremos para que o público possa vir realizar as fotos particulares. Com a palavra agora, nosso presidente desta casa, vereador Paulinho do Esporte, que fará o encerramento desta solenidade. Quero dar os parabéns a todos os homenageados. Vocês sabem que são muito importantes para todos nós, né? Porque todos nós, em algum momento, precisamos de um advogado, né? Todos nós. Não há quem não precise de um advogado. Então, vocês sabem a importância que vocês têm para todos nós. Fico muito feliz. Quero dar parabéns ao Luiz Flávio, que trouxe esse projeto para essa casa. Está homenageando os advogados, porque nada mais justo de homenagearmos pessoas que fazem a diferença em nossa cidade. Também quero aproveitar para dar os parabéns aos advogados, vereadores dessa casa, o Gabriel Belém, Hernani Barreto, Luiz Flávio, que são 3 advogados e também estão como vereadores, tá? Quero dar os parabéns a vocês nesse momento e dizer a todos os homenageados e a todos os presentes que essa casa está à disposição para poder ajudar, auxiliar no que é possível. Tá bom? Porque eu sei que vocês fazem o mesmo por nós. Tá bom? Então, agradeço a presença de todos e encerro aqui a sessão
e suspendo a sessão por 10 minutos para que possamos tirar as fotos oficiais.